E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News e bora começar esse primeiro vídeo de terça-feira falando sobre Cristiano Ronaldo. Essa Bugatti Veyron avaliada em 2 milhões de euros pertence a Cristiano Ronaldo e ontem esse carro se envolveu num acidente na região de Maiorca, na Espanha. O jogador está passando férias com a sua família por lá, mas não era o craque português que dirigiu o carro, e sim um dos seus funcionários que saiu ileso no acidente. Segundo informações do portal Última Hora, a pessoa teria perdido o controle e se chocou contra um muro de um lote local e de quebra ainda pegou um depósito de botijão de gás e deu um belo prejuízo ao jogador. A polícia agora investiga as verdadeiras causas do acidente. Rapaz, imagina só o prejuízo a hora que esse funcionário olhou e falou: meu irmão, tô ferrado. Bati a Bugatti do pai, do CR7, meu Deus do céu. Qualquer novidade que for sair em relação a isso daí, motivo, o que Cristiano Ronaldo falou, eu vou te contar nos próximos vídeos, tá? Nesse vídeo eu quero ainda te contar sobre Borja indo para a equipe do River Plate, vou te falar sobre Renato Sanches sendo procurado pelo Paris Saint-Germain. O vídeo tá muito bom, mas antes eu tenho que te falar sobre o Speed, que é o novo fantasy game que tá aí bombando. O Speed possui vários campeonatos, tem Premier League, La Liga, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, tem muita coisa interessante. Lembrando que ele é grátis, tá? Vou deixar o link na descrição pra você ir lá, fazer o seu cadastro e conhecer melhor o Speed. Lá uma coisa muito legal que tem é que você pode criar uma comunidade e desafiar os seus amigos. Como aí o jogo acontece rodada por rodada, quem pontua mais naquela rodada acaba vencendo, né? Eu já montei meu time para as oitavas de final da Copa do Brasil, tá aparecendo aí do lado pra vocês, então vai lá conhecer o Speed e clica no link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Completando a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos no Morumbi São Paulo e Palmeiras. Patrick abriu o placar para os donos da casa, que iam vencendo até os 45 do segundo tempo, quando Gustavo Gomes empatou a partida. Poucos minutos depois, Murilo virou o jogo e o Alviverde venceu por 2-1. Assim, o Palmeiras fez uma virada histórica nos acréscimos e aumentou a sua invencibilidade para 19 jogos. Na tabela, o Alviverde se isolou na liderança com 28 pontos e o São Paulo ficou em nono lugar com 18. Amanhã os clubes voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Marrone pode voltar ao Rio de Janeiro no meio do ano para reforçar o Fluminense, que já fez uma proposta de empréstimo. Isso foi informado inicialmente pelo perfil Sangue Tricolor e depois foi confirmado pelo GE. O Midtjylland, por sua vez, deseja negociar o jogador em definitivo e então agora ele viajou para a Dinamarca para negociar pessoalmente a sua saída. Lembrando que ele já tem tudo certo em questão de termos pessoais com o time das Laranjeiras, faltando apenas o aval do seu atual clube para o negócio. Hoje haverá uma reunião com a diretoria do Midtjylland, que já pode selar a sua ida ao Fluminense. Flamengo divulgou ontem que Bruno Henrique realmente terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias, por conta da lesão multiligamentar que sofreu na partida contra o Cuiabá, e por conta disso ele já está fora pelo restante da temporada. De acordo com o departamento médico do clube, a previsão de recuperação é entre 10 a 12 meses, ou seja, Bruno Henrique só volta a jogar entre abril e junho de 2023, perdendo assim o restante do Brasileirão nesse ano. Ano que vem perde o Carioca, a fase de grupos da Libertadores e também o começo do próximo Brasileirão. Ainda falando sobre o Flamengo, ontem o clube apresentou oficialmente Everton Cebolinha, que assinou um contrato até dezembro de 2026. Ele foi comprado por 13 milhões e meio de euros junto à equipe do Benfica e esse valor será parcelado até o final de 2024. Everton Cebolinha ainda pode render mais 2 milhões e meio em bônus ao longo do contrato. O jogador comentou na sua primeira entrevista ao clube que ainda tem esperanças de ser convocado para a Copa do Mundo no Catar, ao falar o seguinte: com certeza esperança, mas não foi esse o principal motivo. Eu voltei por conta do Flamengo. Eu sei que se fizer um bom trabalho, serei lembrado. River Plate já tem conversas bem avançadas com o Júnior Barranquilla pela contratação de Borja para o lugar de Julián Álvares, que deixou o clube rumo ao Manchester City. De acordo com a ESPN da Argentina, os empresários do jogador já viajaram para a Colômbia para sacramentar a venda, que será de 5 milhões e meio de dólares ou 28 milhões de reais.
A ideia do River é que ele passe pelos exames médicos em Buenos Aires já na próxima sexta-feira, para que então seja regularizado no sábado e possa ser utilizado nas oitavas de final da Libertadores contra o Vélez no dia 29. Palmeiras segue de olho nessa negociação, já que ainda possui 50% dos direitos econômicos, e então nos próximos dias pode embolsar uma bela grana, dependendo da porcentagem que será comprada pelo River. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral, tu deixou o like? Se não deixou, martela o botão do joinha porque ajuda demais o meu trabalho. Também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta eu posto todos os dias muita coisa de futebol e muita coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, tá? Vai lá me acompanhar. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Di Maria ainda não definiu seu futuro, que está entre Juventus, Benfica e Barcelona. O jogador já tinha tudo encaminhado com a velha senhora, mas colocou em espera por conta de uma possível oferta do time catalão, que ainda não chegou e pode nem chegar. O portal Ficharris divulgou nos últimos dias que o Benfica, seu ex-clube, entrou na briga e já apresentou uma oferta para repatriá-lo. Diante dessa dúvida da onde irá jogar, Buffon, que já jogou com o argentino no Paris Saint-Germain, deu um conselho a ele ao falar o seguinte em entrevista à Gazeta dello Sport: Di Maria nesse momento na Série A seria como Maradona foi no Napoli. O que eu quero dizer, vocês me perguntam? Os jogadores têm que ser valorizados no contexto em que vão jogar, e a Série A é mais pobre a nível técnico. Angel tem isso de sobra e por isso irá se sobressair aqui. Ele cria superioridade com uma facilidade impressionante, é decisivo na frente do gol, sabe dar assistências, corre por todo o campo. Se um goleiro dá de frente com Di Maria, ele tem que fazer o sinal da cruz. Então Buffon falou que Di Maria seria Maradona jogando lá no campeonato italiano. Falou aí que como o nível técnico não é muito alto, Di Maria iria deitar e rolar lá no campeonato italiano, tá? Eu quero saber, você concorda com Buffon? Juventus seria o melhor clube pra ele? Ou você queria que ele fosse pra Benfica ou Barcelona? Comenta aí. Paris Saint-Germain acertou a contratação de Christophe Galtier, que será o novo técnico do clube. Isso foi informado pelo jornal L'Equipe. De acordo com a publicação, o clube vai pagar 10 milhões de euros ao Nice pela liberação do técnico que já trabalhou com Luis Campos no Lille. Ele será anunciado assim que Pochettino for demitido, lembrando a vocês que as conversas já acontecem e faltam agora apenas acertar os últimos detalhes da rescisão. A expectativa é que o anúncio da demissão de Pochettino aconteça até o fim dessa semana, e aí logo depois Galtier será anunciado. Agora Luis Campos vai com tudo para contratar Renato Sanches, que é alvo do Milan e inclusive já teria um acordo verbal com os rossoneri, é o que informou o portal Calcio Mercato. De acordo com as informações, a proposta do Paris Saint-Germain a nível econômico é bem superior e Renato viria com bons olhos jogar ao lado de Messi, porém ele não teria o protagonismo que certamente iria ter jogando no Milan. Outro reforço que Luis Campos também vem trabalhando é de Milan Skriniar. Após ter a primeira proposta rejeitada, agora os franceses já preparam uma segunda, que seria no valor de 60 milhões de euros e mais bônus. Taca bônus aí em Paris Saint-Germain, porque a Internazionale falou que só liberaria o Skriniar por 80 milhões. Então haja bônus pra vocês convencerem aí os italianos a negociar o zagueiro, tá? Eu já falei mais de uma vez que pra mim Skriniar é um dos melhores da posição hoje em dia e ele cairia como uma luva com certeza na equipe do Paris Saint-Germain, né? Agora, a respeito de Renato Sanches, temos aí o português entre Milan e Paris Saint-Germain. Se você fosse ele, você ia jogar onde? Você concorda aí com o Calcio Mercato, que lá no Milan, apesar de receber menos, ele teria bem mais protagonismo? Eu concordo, tá? Na minha opinião, com certeza. Lá no PSG pode ser que ele estoure? Pode ser, mas também pode ser que aconteça como foi lá no Bayern de Munique, né? O cara chegou em alta e saiu em baixa, né? Quem inclusive levou ele lá pra equipe do Lille foi o Luis Campos e por isso que ele quer contar com o jogador lá na equipe do Paris Saint-Germain. O que você faria se fosse Renato Sanches? Comenta aí. Benfica anunciou ontem oficialmente a chegada de David Neres, que assinou um contrato até junho de 2027. O jogador deixou o Shakhtar sem sequer ter realizado um único jogo com a camisa do time ucraniano e custou cerca de 15 milhões de euros. Esse valor era que o Shakhtar ainda devia ao time português pela compra de Pedrinho. E com isso São Paulo, que é time formador de David Neres, leva 2,5 milhões de reais por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. O futuro de Christian Eriksen segue em aberto
aberto, lembrando a vocês que o Brentford já fez uma proposta de renovação e segue confiante que ainda vai manter o jogador. Inclusive, em entrevista ao jornal AS, o técnico Thomas Frank falou o seguinte: nós esperamos que Eriksen decida no máximo em 2 semanas. Ele me avisou que vai me ligar e falar o que vai fazer sobre o futuro. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Tottenham pensa no retorno do atleta, mas no momento está focado em trazer um lateral, um zagueiro e um atacante. Já o Manchester United está focado na contratação do dinamarquês e já apresentou uma proposta oficial a ele, a pedido do técnico Erik ten Hag, e agora aguarda uma resposta de Eriksen. Sinceramente, se eu fosse o Eriksen, aceitava essa oferta lá do United. O time tá com um novo projeto, uma renovação do elenco, uma reformulação feita por Erik ten Hag. Ele já conhece o Eriksen do ano passado, né, quando o Eriksen voltou aí depois dos problemas lá do coração, tava treinando um pouquinho lá no Ajax B, e por isso ele teve o contato aí com o Erik ten Hag. Com certeza o técnico holandês iria aproveitar ele muito bem lá no Manchester United, e se eu fosse ele, eu aceitaria a oferta. Queria muito ver ele nos Diabos Vermelhos. Vamos ver no final o que é que vai acontecer, né? Você queria ver o Eriksen lá no Manchester? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!